Este é um ataque que a capital não via desde a Segunda Guerra Mundial. Os moscovitas acabaram de ver a verdade que Putin ignorou. Quando a Rússia comete um crime de guerra na Ucrânia, agora também é um problema para os próprios russos, porque a Ucrânia já não é uma potência incapaz de revidar como era no início da invasão da Rússia. Eles agora mostraram que são uma força capaz de trazer o inferno para Moscou, e o povo de Moscou teve que testemunhar isso através de um dos ataques de maior escala. Em resumo, o aeroporto de Sheremetyevo está sendo bombardeado. Está simplesmente... Eu moro perto. O alvo era a totalidade dos 21.500.000 do Oblast de Moscou. A área diretamente afetada pelos ataques cobria 18 milhões de pessoas. Enquanto Moscou sofria o golpe mais pesado de sua história, Putin estava fugindo para Pequim para implorar ajuda ao seu amigo Xi. O ataque que atingiu Moscou na noite de 17 de maio foi em uma escala nunca vista desde o início da guerra. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que abateu mais de 1.000 drones em um único dia, um marco nunca alcançado em 4 anos de guerra. Um total de 46 alvos de alto valor em Moscou foram atingidos sistematicamente. Mas o verdadeiro poder deste ataque não estava nos seus números, estava na seleção dos alvos. A Ucrânia não enviou apenas drones para Moscou, ela mirou nos órgãos vitais da cidade. Dyatkovo, estação de bombeamento de Solnekhnogorsk, 40 quilômetros a noroeste de Moscou, parece um depósito de combustível isolado. Mas esta estação é o nó crítico do principal oleoduto de produtos petrolíferos que circunda a capital. Esta é a artéria que abastece gasolina e diesel para 18 milhões de pessoas em Moscou e seus arredores. De carros civis a ônibus, de ambulâncias a comboios militares, tudo está conectado a esta estação. Quando foi atingida, as colunas de fumaça negra eram visíveis a dezenas de quilômetros de distância, e a rodovia Nordeste foi fechada. Uma das artérias de tráfego de Moscou foi bloqueada. Angstrom, Zelenograd, um dos mais antigos produtores de microchips da Rússia. Os semicondutores que produz são utilizados em sistemas de comunicação militar, radares, equipamentos de guerra eletrônica e sistemas de orientação de mísseis. Sob sanções dos Estados Unidos exatamente por esse motivo. Os componentes no sistema de orientação do míssil Kh-101, que atingiu Kyiv apenas dias antes, vêm deste ecossistema. A Ucrânia atingiu a fábrica que produz o cérebro desse míssil. Isso não é coincidência. É uma mensagem. É uma Technopark, também em Zelenograd, 60 mil metros quadrados, mais de 150 empresas, componentes eletrônicos de precisão, sistemas ópticos militares, equipamentos de medição de controle. Uma engrenagem pequena, mas crítica, no complexo industrial militar da Rússia. À medida que as horas passavam, o fogo aumentava. Os drones não estão apenas atingindo, estão erodindo sistematicamente a capacidade de produção. Refinaria de Moscou, distrito de Kopotinha, propriedade da Gazprom, processando aproximadamente 245 mil barris de petróleo por dia. 40% deste combustível retorna a Moscou, a linha vital que atende à demanda interna. Uma das instalações mais fortemente guardadas da região. E apesar disso, um único drone conseguiu passar. Aeroporto de Sheremetyevo, o maior aeroporto da Rússia. Destroços de drones estavam queimando na pista. 250 voos foram cancelados. O terminal foi evacuado. Os balcões de check-in foram fechados. Isso não é apenas uma interrupção no transporte. É o momento em que a percepção de que a guerra está distante desmoronou para milhões de moscovitas. A soma desses alvos, corte de combustível, cérebro de míssil atingido, indústria de defesa queimada, aeroporto fechado, rodovia bloqueada. Em uma única noite, a Ucrânia desferiu um golpe sistemático na espinha dorsal da infraestrutura de Moscou. O Estado-Maior-Geral ucraniano confirmou que usou RS-1 BARS, FP-1 Firepoint, produzidos internamente, e os sistemas BARS SM Gladiator, implantados pela primeira vez na operação. Mais devastador do que o valor estratégico desses alvos foi a experiência vivida pelos moscovitas, porque os números são analisados, mas o pânico é vivido. E na noite de 17 de maio, 18 milhões de pessoas viveram o pânico. Uma mulher que mora perto de Sheremetyevo estava gritando enquanto via drones caindo da sua janela. Em resumo, o aeroporto de Sheremetyevo está sendo bombardeado. Está simplesmente... Eu moro perto. Outro morar. Gente, honestamente, estou em choque. Estamos sendo bombardeados. São 4 horas da manhã. Todo mundo está nas ruas. No começo, eu pensei... Meu avô me liga e diz que estamos sendo bombardeados. Vejo tudo queimando à distância.
um dos primeiros mega shoppings modernos de Moscou foi fechado devido à ameaça de drones. Usuários russos de redes sociais descreveram a situação como infernal e sentem que algo ruim está acontecendo, incluindo blogueiros de guerra. Todos estavam compartilhando vídeos de todos os cantos de Moscou. Onde quer que olhassem, havia drones. Onde quer que olhassem, havia fumaça. É preciso lembrar que é isso que os ucranianos viveram todas as noites durante 4 anos. Mas para os moscovitas, isso foi uma novidade, e essa primeira experiência criou um efeito de choque. E o que fez o Kremlin? Não soaram as sirenes de ataque aéreo, não alertaram 18 milhões de pessoas. Tentaram evitar que o pânico se espalhasse por toda a cidade. Mas o pânico superou as leis. Centenas de moscovitas começaram a filmar e transmitir. Publicar esses vídeos é ilegal na Rússia, mas as pessoas ou não sabiam ou não se importaram. Porque o que eles viram, drones voando pelos céus de Moscou com impunidade, milhares deles, era algo inacreditável. E o detalhe mais aterrorizante, o sistema de defesa aérea de 4 camadas de Putin, o escudo de invencibilidade de Moscou, voltou-se contra seu próprio povo. Um míssil de defesa aérea atingiu um prédio residencial. Cidadãos russos viram isso com seus próprios olhos e confirmaram nas redes sociais. Isso é simplesmente uma loucura. A defesa aérea atingiu a casa vizinha, a casa do outro lado da rua. Algumas das baixas civis foram causadas não por drones ucranianos, mas pelo próprio sistema de defesa da Rússia. Há um paradoxo aqui. O próprio sistema de bloqueio de GPS da Rússia faz com que os drones percam o controle. Este sistema foi projetado para desviar os drones ucranianos de seus alvos, mas os drones desviados caem aleatoriamente, no aeroporto, na rodovia, em cima de apartamentos. E quando os mísseis de defesa aérea erram seus alvos, eles também caem em áreas residenciais. Os moscovitas agora enfrentam 2 ameaças: drones ucranianos e suas próprias defesas aéreas. As próprias armas de Putin se voltaram contra seu próprio povo. E esses vídeos, centenas de gravações espalhadas apesar de serem ilegais, são inestimáveis para a inteligência ucraniana. O que foi atingido, o que não foi, onde a defesa aérea tem falhas, por quais corredores os drones entram, cada informação torna o próximo ataque mais preciso. Cada vídeo que os moscovitas filmam em pânico contribui inconscientemente para a próxima operação da Ucrânia. Esta imagem já foi vista antes na história, e suas consequências mudaram as estruturas estatais. 18 de abril de 1942, o Raid do Little. Os Estados Unidos atacaram Tóquio com 16 bombardeiros. O dano militar foi limitado, alguns prédios, algumas fábricas, mas o impacto psicológico foi enorme. O público japonês perdeu a crença. Eles não podem nos alcançar. A liderança militar japonesa atacou Midway para compensar esse choque e experimentou o desastre que mudou o curso da guerra. A verdadeira arma do ataque do Little não foram as bombas. Foi destruir a ilusão de "estamos seguros". Moscou em 17 de maio de 2026 é a mesma fórmula. O dano militar total de mais de 1.000 drones pode ser limitado, mas o colapso da crença de 18 milhões de pessoas de que Moscou é intocável é uma fratura que não pode ser medida em números. O sistema de defesa aérea de 4 camadas de Putin, construído para Moscou, era a base dessa crença, e essa base foi perfurada. Abril de 1986, Chernobyl. A propaganda soviética dizia: "Está tudo sob controle". As medições de radiação foram ocultadas, mas as pessoas viram a verdade com seus próprios olhos. Chernobyl entrou para a história como o momento em que a narrativa soviética desmoronou. No dia 17 de maio, a mídia do Kremlin dizia: "Rechaçamos o ataque", mas havia fogo por toda parte. O aeroporto estava fechado. As próprias defesas aéreas deles estavam atingindo apartamentos. E desta vez, as pessoas têm câmeras. Como em Chernobyl, quando a narrativa colide com a realidade, as primeiras rachaduras vêm de dentro. A mídia do Kremlin cobriu o dia 17 de maio assim: "As forças de defesa aérea repeliram um dos maiores ataques de vantes ucranianos de toda a operação militar especial." O prefeito de Moscou, Sobyanin, disse: "Mais de 120 drones foram abatidos." Sobre refinarias em chamas, o aeroporto fechado, rodovias bloqueadas, nenhuma palavra. Enquanto uma fábrica queimava na tela, o âncora dizia: "Nós repelimos." E milhões de moscovitas estavam vivendo essa contradição com seus próprios olhos. Todos olhando pela janela podiam ver a fumaça.
Mas os próprios apoiadores do regime já não acreditam mais nessa narrativa. Romanov, um dos maiores blogueiros de guerra da Rússia, rebelou-se citando 1984 de Orwell. Se você vê algo com seus próprios olhos que contradiz as declarações das fontes oficiais, não acredite nos seus olhos. O peso desta frase precisa ser compreendido. Este é um homem que defendeu a guerra por anos, que queria a Ucrânia destruída, que enviou voluntários para a frente, e ele está dizendo abertamente que seu próprio Estado está mentindo. O canal técnico militar no Telegram Atomic Cherry alertou que a capacidade da Ucrânia entrou em uma tendência de aumento e culpou o Kremlin por não se antecipar a essa tendência. E Romanov não está sozinho. Konstantin Malofeev, bilionário da máfia russa, o homem que financiou Strelkov-Girkin, que incendiou Donbas em 2014, que recentemente pediu ataques nucleares à Ucrânia, de repente disse isso. Perder para a Ucrânia não é vergonhoso. Os ucranianos são, na verdade, russos, assim como nós. Se o bilionário que queria ataques nucleares começou a normalizar a derrota, o que está sendo discutido nos bastidores? Esta frase, a primeira voz da elite a aceitar a derrota, revela o clima nos corredores do Kremlin. Moscou não é apenas a capital política da Rússia, é também a capital dos privilégios. Desde a era soviética, os moscovitas têm mantido uma posição superior em relação a outros russos economicamente, politicamente e legalmente. Eles comandam a Rússia. Eles são a base eleitoral de Putin. Generais são seus filhos. Oligarcas vivem em seus bairros. E Putin não pode ignorar completamente suas opiniões. 17 de maio abalou essa base eleitoral, e a raiva dessa base eleitoral é muito mais perigosa do que protestos de Buriácia ou Daguestão. Porque as elites de Moscou podem alcançar Putin diretamente, e agora sabem que a promessa, a guerra não nos afetará, era vazia. E enquanto todo esse caos acontecia, onde estava Putin? Ele estava se preparando para voar para Pequim. A cronologia é marcante. 15 de maio, ataque a Kiev. 16 de maio, anúncio da viagem à China. 17 de maio, Moscou está em chamas. 18 de maio, chamada de Peskov para negociações de paz. 19 de maio, Putin em Pequim se encontrando com Xi para assinar 40 acordos. A capital queima enquanto o líder está em outro continente. Este timing, se ele poderia mudá-lo ou não, mostra as prioridades de Putin. O pânico de 18 milhões de moscovitas ou acordos energéticos com a China. O apelo de paz de Peskov é o sinal de desespero mais claro. 24 horas após o ataque, o porta-voz do Kremlin disse: "Estamos interessados em restabelecer o diálogo. Não ouvimos essa frase há 4 anos. Seu timing não é coincidência." Foi dito depois que Moscou queimou. Isso não é uma oferta vinda da força, é o som do pânico. A realidade estratégica por trás de toda essa situação é sombria para Putin e fica um pouco mais sombria a cada mês. Em 2022, a Rússia podia atacar a Ucrânia quase impunemente. A Ucrânia não tinha capacidade de longo alcance. O Ocidente estava restringindo. A produção doméstica estava em sua infância. Essa era acabou. 17 de maio provou isso. A Ucrânia agora pode alcançar Moscou com sistemas BARS, Firepoint e Gladiator produzidos internamente, sem permissão ocidental. Com suas próprias armas, eles podem atingir qualquer alvo que escolherem. Nas próprias palavras de Zelensky, a distância da fronteira do Estado ucraniano é de mais de 500 quilômetros. A concentração das defesas aéreas russas na região de Moscou está no seu ponto mais alto. Ainda assim, a Ucrânia está superando todas elas. E a equação se inverteu. Quanto mais forte Putin ataca, mais devastador se torna o retorno. Ele lançou o maior ataque da guerra a Kiev. 3 dias depois, Moscou estava em chamas. Esta equação é insustentável para Putin porque ele não pode controlar a espiral de escalada. Cada grande ataque traz uma resposta ainda maior, e não há mais lugar onde a resposta não possa chegar. Até Moscou foi atingido. O ataque sistemático a 46 alvos de alto valor em uma única noite, isso não é apenas uma conquista militar, é uma mensagem. O combustível de Moscou, os microchips de Moscou, o aeroporto de Moscou, a indústria de defesa de Moscou, tudo ao mesmo tempo na mesma noite. Isto é um aviso direto à liderança militar e aos generais da Rússia. Nenhum lugar é seguro. Não é difícil imaginar o impacto dessa mensagem em um exército onde 17 generais foram demitidos e o escalão de comando já está frágil. O sistema de defesa aérea de 4 camadas de Putin, orgulho e protetor de Moscou, atingiu o ponto de saturação contra mais de 1.000 drones.
Se a própria Rússia diz que derrubou mais de 1.000 drones, quantos conseguiram passar? Se Angstrom foi atingido, se Durakino queimou, se um drone caiu em Sheremetyevo, a defesa foi perfurada. E a capacidade de produção de drones da Ucrânia aumenta a cada mês. A defesa é estática. O ataque está crescendo. Esta equação funciona contra a Rússia. O próximo ataque pode não ser 1.000, mas 2.000 drones. E o seguinte, 3.000. E não são apenas os moscovitas que veem essa vulnerabilidade. Os aliados da Rússia veem isso também. China, Irã, Coreia do Norte, todos estão avaliando a capacidade militar da Rússia. Se um país não pode proteger sua própria capital, o que pode prometer aos seus aliados? Enquanto Putin assina 40 acordos em Pequim, imagens de satélite deste ataque também estão na mesa de Xi. A imagem de parceiro confiável se desgasta um pouco mais a cada fábrica que queima. 2026 continuará a ser um pesadelo para a Rússia, e este pesadelo é multifacetado. Em Moscou, fábricas estão queimando. Na frente, 35.000 baixas por mês. A mobilização não consegue acompanhar. Nos Bálticos, a frota sombra está sendo caçada. A receita do petróleo está sob ameaça. Na Crimeia, os olhos da defesa aérea estão sendo cegados. E agora, nem mesmo Moscou está segura. Cada frente alimenta a outra. Se a receita do petróleo for cortada, o orçamento diminui. Se o orçamento diminui, a munição para a frente diminui. Se as baixas aumentam, a pressão pela mobilização cresce. Se a pressão pela mobilização cresce, o descontentamento das elites de Moscou aumenta. Putin está sendo encurralado e há muros em todas as direções. Escalação? Quanto mais ele ataca Kiev, mais Moscou é atingida de volta. Retirada? Até mesmo seus próprios blogueiros de guerra começaram a dizer que perder não é vergonhoso. Mas Putin vinculou a legitimidade do regime à guerra. Recuar colapsaria sua autoridade. Status quo? Status quo significa 35.000 baixas por mês e ataques agora chegando a Moscou. Paz. O apelo de Peskov paira no ar, mas as condições da Ucrânia estão muito além do que Putin pode aceitar. O contrato social de 25 anos de Putin, abra mão das suas liberdades políticas, eu lhe darei estabilidade e segurança, está desmoronando porque, para um moscovita tremendo em uma escada vendo sua própria defesa aérea atingir seu apartamento, a palavra estabilidade já não tem significado. Como o chefe de inteligência da Estônia disse ao Kyiv Independent, o tempo não está do lado de Putin. O comandante de drones da Ucrânia disse uma frase após a operação: Moscou nunca dorme. E na asa do drone havia uma mensagem: sua assinatura para uma vida pacífica unilateral foi cancelada. Putin levou a guerra para a Ucrânia. A guerra voltou para Moscou. A artéria de combustível de Moscou foi cortada. O cérebro do míssil foi atingido. O aeroporto foi fechado. A rodovia foi bloqueada. E a própria defesa aérea da Rússia atingiu os apartamentos do seu próprio povo. O Kremlin disse: rechaçamos o ataque. Blogueiros de guerra rebelaram-se com citações de Orwell. O bilionário que queria ataques nucleares disse: perder não é vergonhoso. E Putin, deixando 18 milhões de pessoas nas escadas, voou para Pequim. As linhas vermelhas foram traçadas. Se este conteúdo te interessou, não esqueça de curtir, deixar um comentário e seguir o canal. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para por aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios aprofundados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição. E nunca perca o que está acontecendo no mundo. Não importa onde você esteja ou qual seja a circunstância.